Oi, eu sou a Stephanie Ceola e esse é um episódio diferente e muito especial do Pós-Fácil Podcast. Junto com alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, a convite do professor Áureo Moraes, eu entrevistei o roteirista, jornalista e escritor Zé da Silva. Entre os trabalhos mais recentes do Zé, tá a novela Três Graças, um grande sucesso do qual eu sou muito fã. O Zé esteve em Floripa no dia 31 de março para dar a aula inaugural do curso de jornalismo da UFSC. Ele é egresso do curso. O Zé se formou no jornalismo da UFSC em 1994. Eu vou ler aqui um breve currículo dele, se vocês ainda não estão por dentro, e aí deixo vocês com a conversa. O Zé é autor de novelas, cartunista, diretor, produtor, escritor e roteirista. Tem 11 novelas no currículo. Atualmente está criando Três Graças, junto com outros dois Silva, o Agnaldo e o Virgílio. Para quem não sabe, os três são jornalistas. O Zé fez também roteiros de programas que marcaram época na TV brasileira, como Linha Direta, Cacete Planeta, Sai de Baixo. E é autor de 3 livros sobre futebol. A gente falou sobre tudo isso nessa conversa que foi gravada na UFSC. Fiquem agora com esse bate-papo muito especial. Bom, o Zé da Silva é egresso aqui do curso de jornalismo aqui da UFSC. Entrou aqui nos anos 90, né, Zé? Primeira pergunta, antes da gente falar da tua carreira e de todos os trabalhos que você tem desenvolvido, quando tu entrou aqui no curso, você tinha algum objetivo específico, alguma área que você queria atuar? Bom, boa tarde para vocês, né? Acho assim, é tudo muito diferente do que é hoje, né? E também o que é hoje vai estar muito diferente daqui a 3 anos, 5 anos também. Da mesma forma que era diferente do que era 3 anos, 5 anos atrás, né? Espero que a gente ainda esteja daqui a um tempo também vivo. Mas quando eu vim, a ideia que eu tinha era assim, eu queria ser repórter de futebol. Que eu comecei a gostar do jornalismo lendo coisas de Copa do Mundo. Então, eu queria ser repórter de uma revista que era Placar, a revista que eu amava, eu queria ser repórter daquela revista. E quando eu vim pra cá, eu tinha 2 ideias, que era assim, eu não queria nem trabalhar desenhando e nem trabalhar em televisão. E foram exatamente as 2 coisas que eu vim fazer a vida inteira. Vê que quando a gente entra como calor, muitas vezes tem uma ideia, né? Essa é uma coisa bacana, às vezes, né? A gente não ficar muito fechado, porque pode aparecer, pode bater um vento e você mudar para uma outra ideia que pode ser melhor até. Uhum. E que vento que te levou para esses outros caminhos, assim? Eu acho que eu desde o começo, assim, desde quando tinha, assim, eu costumo dizer que eu sou a mesma coisa desde sempre, sabe? Eu com 6 anos, eu ficava em casa fazendo historinha, inventando, que minha mãe me ensinou a ler, aí meu pai, ele era do Jogo do Bicho, né? Aí tinha aqueles resultados do Jogo do Bicho, eu ficava criando personagem atrás. E a minha mãe tinha sido freira, ela também era muito assim, de educação, sabe? Ela ensinava os alunos dela a ler, eu reclamava que ela não me ensinava, então com 5 anos ela me ensinou, com 6 eu já comecei a fazer historinha, eu já editava revista assim com 7 anos, 8 anos, sabe? E criava personagens nesses universos do resultado do Jogo do Bicho do meu pai. Então, eu só digo assim que eu sempre fiquei em casa o dia inteiro criando história. A diferença é que achei quem pagasse. Sabe, tem isso, né? Então, foi isso, assim, não teve assim, acho que vou fazer tal coisa, só continuei fazendo. E bom, e sobre as produções do Zé, eu te conheci primeiro pelas charges, porque eu trabalhava no Diário Catarinense, então tinha sempre um momento do dia que chegou a charge do Zé. E eu lembro que tinha momentos em que te demandavam alguma coisa, tem tal assunto que tá em alta, vamos ver se o Zé pode produzir algo assim. Ou não, né? Ou vinha de você. Mas também entrou roteiro de programa, de novela, cinema. Hoje tem muita coisa que você tá fazendo, né? Tem isso, mas basicamente é você identificar uma história, contar uma história que tem a ver aí com o Brasil, com a sociedade, com quem tá, com as famílias também, né? Tem aquele papo do Balzac de que toda história é sobre uma família, né? Vai lá o filme Guerra nas Estrelas, troca um monte de tirinho das personagens e depois o cara fala, sou seu pai, né? O Gato Verde fala. Então, é sempre sobre Game of Thrones é história de família, tudo história de família, sempre inteiro, né? Então, tem isso. Mas eu, quando comecei, eu pensava isso, né? De não desenhar. Mas aí com 18 anos já comecei aqui na AGCOM, que é a Agência de Comunicação da Universidade Federal, fazendo ilustração para os jornais impressos que tinha, né, na época. Eu comecei a fazer muito desenho para freelancer e tal, aquilo começou a dar uma grana, então foi o que eu fui fazendo. Na época eu morava aqui do lado, aí, na rua Jorge Fortcamp, que chega assim, tem uma subidinha, sabe, perto da Lauro Linhares. E aí morava lá, eu e mais 3 caras no apartamento de um quarto. Tudo no engenharia. Era horrível. Nos tempos não. Não, brincadeira, era divertido, sim. Eu imagino.
Eu vou passar a bola pra galera. Gente, alguém tem pergunta? Levanta a mão, vou passando. Você levanta, se apresenta e pode fazer a tua pergunta, por favor. Bom, meu nome é Letícia, eu sou bolsista do Caderno de Expressões da Itaú. E eu queria saber como que uma repórter consegue chegar lá para ser uma roteirista de novela, tá esse processo. Eu, na época, eu me formei com 20, né? E com 24 eu comecei a trabalhar fazendo estágio. Eu me formei com 20, o meu TCC foi um livro que, quando eu me formei, o TCC eu adaptei para um livro, que foi um livro contando a história de um time de futebol, chamado Metropol, que é um time lendário, que jogou na Europa, enfim. Aí, na época, até o Rui Castro fez o prefácio, ele tinha feito um livro do Garrincha na época, foi bem bacana, e eu lancei o livro com 22. E aí, logo em seguida, assim, com 24, eu comecei a trabalhar fazendo charge no jornal, Diário Catarinense, coisa que eu fiz a vida inteira, só parei ano passado. E aí, com 26, saiu um concurso de roteiristas da TV Globo, que era adaptem esse texto e mandem para cá, que nós vamos escolher. Na época, tinha 1.600 inscritos, hoje teria muito mais, porque na época ainda não estava bombado esse negócio como é hoje, de escrever, enfim, de audiovisual. E aí, mas era uma oficina mais para autores de humor. Aí foi a porta que eu pude entrar no audiovisual, no Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá, quando eles testam aqueles 1.600, eles escolheram 40. Aí entrevistaram os 40, deram uma peneirada, e aí ficaram 20. E aí desses 20 a gente ficou lá uns 40 dias, 2 meses, sendo treinados. Assim, muitas vezes a pessoa tem uma ideia boa, mas ela tem uma ideia boa por ano, sabe? Então, e no trabalho da televisão, da minha forma que no trabalho de jornalismo, a gente tem que ter sempre bastante ideia o dia inteiro, todos os dias. Independente se você está triste, se brigou com o namorado, se perdeu tô aqui 2 horas esperando o carro do aplicativo que não chega, seja o que for, sabe? A gente tem que sair o negócio. E aí também tem isso, né? De você ver se a pessoa rendia muito naquela escala muito grande. Aí eu comecei a trabalhar no Caceta, que era um programa de humor que tinha na época, que também era ligado assim, um pouco de humor de noticiário, tinha a ver com a charge. Aí depois fiz Tá de Baixo, fiz Xuxa, Didi, fiz Gente Inocente, que era um programa infantil, que tinha que entrevistar as crianças. Logo em seguida fiz Linha Direta, que era um programa que perseguia, totalmente coerente a carreira do cara. Mas é que foi bacana porque deu para eu conhecer programas de palco, programas que tinha a ver com jornalismo, mas também não quis ficar só no humor. Então, eu sempre gostava de contar outras histórias, então a gente tinha oportunidade, eu comecei a me aprimorar também para fazer drama. Acho que o Linha Direta foi bom para escrever suspense também, e para escrever uma novela, a gente entrega todo dia um capítulo de 37 páginas. Então você tem que saber humor, drama, comédia, principalmente melodrama, né, que é o principal ingrediente da novela. Então, aí eu comecei a fazer também Malhação, fiz 4 temporadas de Malhação, aí fiz algumas novelas das 7, as 3, também já tinha feito mais 3 das 9, e agora estamos nesse do Três Graças, né, que tá para acabar aí daqui a uns dias, não percam. Melhores do ano, né? Melhores do ano, acabou de ganhar. Sim, domingo a gente ganhou Melhores do Ano. Parabéns. A professora tem pergunta? Queria fazer uma pergunta sobre a tua formação aqui na UFSC, porque, na verdade, tu fez um caminho, né, te distanciando um pouco do jornalismo, indo mais para a ficção, mas eu queria saber quais os aspectos da tua formação aqui dentro da UFSC como jornalista, que disciplinas ou que projetos tu participasse, projetos de extensão e tal, daqui que tu leva hoje ainda, né, na tua profissão? Acho que tem de tudo aqui de influência, né? Desde os conteúdos que a gente aprendeu nas aulas, até o jeito de você se comportar no jornalismo, que acho que tem muito a ver com a novela, né? Esse negócio de todo dia você ter uma demanda para entregar, no caso do Três Graças, né? Principalmente, que é assinado, além de mim, pelo Agnaldo Silva e pelo Vigílio, que são 3 pessoas que vieram do jornalismo. Então a gente tem muito isso, né? Por exemplo, do jornalismo, às vezes você tá lá com uma ideia que vai ser a principal ideia daquela capa, e aí aquela matéria não acontece. Então você está com uma ideia já determinada, e aí aparece outra coisa, dá um incêndio em algum lugar, sabe? Então esse tipo de coisas ajuda você também a gerenciar, a tocar o trabalho, né? E no caso do curso, eu lembro que tinha, por exemplo, assim, de aula de cinema, que agora mesmo tive uma ideia aí pro capítulo da penúltima semana aí, baseada num filme que eu vi na aula do Zé Gatti aqui, quando eu era calouro. Sabe, cara, aquele filme tinha aquela cena, vamos fazer uma cena inspirada naquilo, sabe? Então tem isso, você tem que estar se lembrando, porque tudo serve, tudo inspira.
Eu sou a Lúlia, estou na segunda fase e estou pelo Patual, que é o nosso jornal laboratório online. Eu queria fazer uma pergunta sobre se você chega a acompanhar a repercussão das novelas. Por exemplo, Três Graças está tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais. Eu, particularmente, sempre aparece no Twitter, as pessoas falando o que acharam. E você acompanha essa reação do público ao que tu escreve? Não, eu acompanho. Mas tem umas coisas nas redes sociais, por exemplo, que tem que ter um certo cuidado, porque elas não são um termômetro exato da maioria do público, né? Por exemplo, assim, você vê, às vezes tem um programa, eu lembro que tinha um programa de humor uma vez na Band, que o nome dos apresentadores, você entrava no Trend Top, tava ali os 6 primeiros, era só o nome dos apresentadores, e o programa tava dando 2% de ibope, sabe? Então, é bacana você ver a repercussão, você ver o que as pessoas estão imaginando, que você é um termômetro, mas é um termômetro de uma fatia só, não é dos 30, 50 milhões de pessoas que estão assistindo, sabe? A mulher que está assistindo lá, lá em Criciúma, onde eu nasci, por exemplo, sabe? Ou quem está assistindo em São Paulo, que é onde é medida a audiência, enfim. Mas é bacana de ver, no caso específico dessa novela, como é que a gente conseguiu fazer com que ela tivesse essa aderência ao público mais jovem, né? Por exemplo, a amiga minha foi no Lollapalooza com a filha de 13 anos, a filha queria ir na casa da Arminda. Falei assim, casa da Arminda era na cidade cenográfica, não tem casa da Arminda em São Paulo, sabe? E aí você vê, né? Porque muito se falou que a novela é um gênero desgastado, quando não é verdade. O público brasileiro ainda quer curtir, quer ver, quer acompanhar, quer ver todo dia aquilo ali. E no fim, as redes sociais, elas viram quase como uma segunda tela, de você estar acompanhando e comentando ali, sabe? Eu vou lá, olho, vejo, às vezes tem uma coisa que a gente bota, assim, será que isso aqui vai render? E a gente vai lá ver, opa, a galera tá comentando bem. Às vezes a gente fez uma coisa que a gente achou que não ia ficar tão bom, tava meio com medo. E aí, olha, realmente o pessoal percebeu, já tem uns 2 lá criticando, sabe? Então tem de tudo isso, né? De você ver, principalmente no caso da Louquinha, né? Que é o casal, né, da Lorena e da Juquinha, né? Super deu certo, assim, também junto ao público jovem, muita gente se identificou, sabe? Então, deu uma bombada aí também fora do país, de forma até bem imediata, e aí aí também tá sendo uma novela vertical já, então, é uma coisa assim que você vê, né? Que a novela tá mais viva do que nunca, né? E o Belo e a Viviane? Quem é que pensou nessa ideia de colocar os dois ali junto? Não, acho que foi bom, porque tá dando comentários, até que você perguntou. Eu adoro isso. Sim. Não, é bacana, a gente tá escrevendo aquela história ali no tom da comédia romântica, então aí você tira um pouco do peso, assim, e é divertido, ainda tem umas coisas assim meio simulando, por exemplo, com a vida deles, como é que foi, por exemplo, o personagem dela, Consuelo, que foi preso e ele foi lá visitar, né, então tem muito isso, e de quem é que vai ficar junto, se eles vão ficar, se não vão ficar, né, porque agora a gente fez também um triângulo amoroso mais divertidinho ali com o personagem do Gilmar, né, então tem isso, aí a gente bota um pouco, vai medindo como é que tá indo, não só a repercussão, mas o que a gente sente da história também, é muito isso, né, porque quando você começa, assim como são as novelas, elas têm às vezes 200 capítulos, no caso dessa vão ser 180, você tem a oportunidade de ir assistindo, por exemplo, assim, nos Estados Unidos não tem, os caras quando fazem as séries já tá toda gravada, mas uma exceção foi, por exemplo, no caso do Breaking Bad, vocês viram? Breaking Bad? O Jesse Pinkman, que é o usuário de drogas, ele ia morrer no fim da primeira temporada. E aí, só que os roteiristas entraram em greve, e aí ele foi ao ar, eles não tinham escrito tudo. E eles disseram, não, cara, nós estamos malucos, não pode morrer, tá louco. É o antagonista, porque aí você vê, então, às vezes você tem um casal, você não imaginou que aquilo ali podia ser um casal, sabe? Por exemplo, assim, originalmente na novela, se vocês forem olhar na sinopse original, a curiosidade, a Lorena ia ficar com o Zé Maria. Meu Deus! Que era o médico. Então é uma coisa que a gente depois não imagina, isso é totalmente diferente a história, né? Então muitas vezes você vai vendo um casal que tá dando certo ou que tá dando errado, ou um personagem que tá fazendo de um jeito mais divertido, então você começa a escrever o texto mais naquele tom, né? Tem muito isso, porque quando você escreve você nem sabe direito quem é o ator. Quando a gente foi fazer, no caso dessa novela, a sinopse, a gente não sabia que, por exemplo, o Casper ia ser o Miguel Falabella. Então, quando vem ele, a gente bota mais a história pra lá, né? Porque é um ator grande, tem um renome, enfim, e que a gente sabe que dá pra explorar. Eu queria fazer uma pergunta, eu não vou ficar de porque eu não atrapalharia os meus colegas, eu sou a Karine, estou na finaleira aqui do jornalismo, também trabalho como atriz, e aí eu queria também pensar um pouco em relação a essas escolhas, assim, de personagens, assim, e como está sendo importante essa novela, enquanto a gente está falando sobre outras referências, enquanto referência de casal, né, a Gabriela Lohan,
Pra mim ela é um grande marco, assim, na TV brasileira. Ela foi a primeira mulher trans ali a fazer Malhação, e também agora a continuidade que ela tá dando nessa novela e a pauta, né? Quantas histórias estão entrando na casa das famílias brasileiras, assim, né? Então eu queria saber um pouco mais, assim, como que foi a construção dessa personagem, mas também pensando que novas possibilidades a gente pode estar tratando, assim, né? Não, tem isso, da TV ser mais assim a cara do público cada vez mais, né, da nossa sociedade, né. Então, no caso, assim, também em questões de gênero, enfim, como você citou, né, tem questões raciais também, né, de representatividade, tem que estar mais atento a isso, né. Antigamente não estava tanto, mas é uma coisa que está vindo cada vez mais. E, por exemplo, no caso da Gabriela, por exemplo, o personagem dela, eu até brinquei com ela porque no Melhores do Ano a gente sentou do lado um do outro ali na hora do Hulk, aí ela tava pra atriz revelação, né? Falei assim, mas só pra quem não conhece, né? Porque eu trabalhei com ela no Cara e Coragem, por exemplo, e lá pra você ver como é que uma atriz faz, né? Podem fazer pra brilhar, né? Porque no começo, no Cara e Coragem, foi uma novela das 7 que já foi na época da pandemia, o personagem dela era muito pequeno, era assim, sabe a secretária que abre porta e que nem tem nome? Mas depois já foi mostrando trabalho durante, a gente foi dizendo, poxa, essa atriz é boa, cara. E a gente foi dando mais coisa, e aí teve no meio o personagem da Clarice, que era o personagem da Thaís Araújo, que estava morta, e quando a novela estreou, Cara e Coragem, toda novela tem seus desafios, né? Como todo trabalho tem, né? A gente estava na pandemia, a gente já tinha escrito 120 capítulos. E aí ela foi adiada, tal, porque não dava para gravar, porque estava tendo ainda a pandemia, então teve que atrasar mais um pouco, botaram na reprise, tinha aquelas loucuras, né, da pandemia. E aí a gente disse, nossa, cara, aquele personagem lá não pode ficar morto, não, nós vamos ter que ressuscitar. A Cláudia Souto, né, que é a autora principal, falou isso. Aí a gente, e agora? Aí a gente viu, não, mas aquela atriz que tá ali, um personagem secundário, porque se você fosse botar os outros personagens encobrindo, preparando a volta daquela, eles já estavam ocupados em outras histórias. Então aí ela no fim estava resolvendo a trilha principal. Então tem muito isso, né, de você vai mostrando o talento e tal, eu acho que é bacana, assim. E no caso dessas histórias que você falou, acho que muitas vezes a gente passar o conteúdo sem as pessoas sentirem o que está passando, sabe? Quando, por exemplo, uma das coisas que o Minuto fala, né, no caso do Três Graças, é que os casais tipo Viviane e Leonardo, Lorena e Juquinha, ou Casper e João Rubens, eles tinham umas histórias que são normais, assim, entre aspas, sabe assim? Coisas do casal, tal, sabe assim? Mas no meio daquilo ali, da discussão do casal, a gente tá passando a aceitação junto ao público, que às vezes podia ver de forma mais restrita, né? Que isso? Mais alguma pergunta? Pois é, Pablo do MSC. Eu queria te perguntar, o Agnaldo disse que os primeiros 18 capítulos de uma novela são os mais difíceis, e vocês já estão no final agora. Você concorda com ele sobre isso? Vocês acham que o começo é pior, o final é pior? E emendar são quase 25, 26 anos de Globo, e vem aí um projeto solo, Zé da Silva. Não, tem as coisas que eu tô fazendo aí, mas isso que o Agnaldo falou, ele fala também assim que o mais difícil mesmo dos 18 é o segundo. Porque às vezes o cara chega no primeiro, bota tudo ali, e agora? Sabe? Então tem muito isso, né? Que você diz, como é que eu continuo isso agora, sabe? Então tem isso, né? O Agnaldo realmente, ele é uma referência não só do texto, né? Mas também da postura, né? De como lidar, assim, até nas crises, enfim, que às vezes pode aparecer em algum trabalho, né? A figura que tem uma larga história não só nas novelas, porque nas novelas ele trabalha na maior audiência da década de 80, de 90, de 2000, 2010, 2020 foi uma reprise dele de 2010, mas também do jornalismo, né, que nos anos 70 tinha a imprensa alternativa, na época da ditadura militar, tinha muitos veículos tipo Pasquim, né, e aí ele fez um veículo que era o Lampião. Foi o primeiro jornal de linha editorial homossexual no Brasil, né, que era uma novidade. Então, tem isso também, né? Então, até esses personagens, tipo, eu falo que o Agnaldo, ele passa pra gente como se fosse também uma linha editorial, como se fosse, sabe assim, um veículo de comunicação, que tem uma linha editorial. Aí, por exemplo, ele tem essa trajetória dele com o Lampião, nos anos 70, quando você vê Lorena e Juquinha, o personagem da Viviane com o Léo nessa novela, tá coerente com o que ele já estava fazendo, né, nos anos 70, né? Aí a gente tenta trabalhar sempre dentro, tentando seguir isso aí, né? Porque é uma coisa que a gente cria junto, assim, nessa linha, né? Nessa expectativa de tentar trazer uma coisa para a sociedade também que ajude a colaborar, assim, de como ela se vê. Né? Oi, tudo bem? Eu sou a Adriele.
Eu sei que em Três Graças eu tive muitas referências, assim, a outra novela, assim, referência a Tititi, Senhora de Destino, mas para além dessas referências ao audiovisual brasileiro e às outras novelas, eu queria saber quais são as suas referências, assim, na hora de criar, na hora de escrever um texto mesmo. Você falou agora há pouco de um filme que te lembrou, te trouxe uma ideia. Eu sou do Cineponto, o podcast de cinema aqui da Rádio Ponto, e eu queria saber, assim, como vem e de onde vem, né, esse texto tão rico que a gente está acompanhando pela novela, quais são as referências pessoais? Eu costumo dizer que para você criar, né, você tem que botar alguma coisa para dentro, assim, né? Uma piadinha boa é falar que hoje em dia, por exemplo, muita gente faz conteúdo sem ter nenhum conteúdo, né? Então, como é que acho que o escritor, ele também tem que ter lido muito, lido de tudo, sabe? Eu curto ler uns clássicos, assim, tipo Balzac, Dostoiévski, dos brasileiros aqui, Nelson Rodrigues também, e também lendo livros mais recentes que tem saído. Agora, também assisti muita coisa, sabe? Você assistir coisas que você talvez não assistiria, que ali pode ter uma coisa que você curte, assim, do jeito de contar a história. Então, tem isso, né? E também uma coisa, também acho que o escritor não se faz só de leitura, e jornalista também. Tem que ter um pouco de rua, não pode ser minhoca de apartamento, sabe? Então, você conhecer mesmo as pessoas, você está sempre atento ao olhar das pessoas, sabe? Olha como é que as pessoas pensam. Eu me lembro que eu era calor, tinha um professor aqui que era o Escoto, ele sentou ali na entrada ali, falou pra gente assim, ó, vai chegar um dia que vocês vão perceber que existe no máximo 10 tipos de pessoas diferentes. Aí eu falei, como assim, né, cara? Aí eu comecei a perceber isso mesmo, tem mesmo, sabe? Então você começa a ver assim os arquétipos, essa pessoa eu posso mais ou menos encaixar aqui, ó, nesse, sabe? São os arquétipos das personalidades, sabe? Os interesses. Então, você começa a ver isso, né? E se você for ver as histórias, elas meio que se repetem. Se você olhar, por exemplo, assim, ó, aquela peça de teatro do Molière, chamada Escola de Mulheres, tem 300 anos. É um cara mais coroa que tá ficando com a garota que ele vai casar, só que essa garota tá ficando com o cara novinho da idade dela. Pô, essa história até hoje tem, sabe? O Balzac, que viveu, né, entre 1799 e 1850, tem uma história que ele diz assim, cara, ele quer chamar a mulher pra sair, mas ele não sabe como é que ele vai fazer. Aí ele diz assim, já sei, vai promover uma festa só pra chamar ela. Aí ele diz, não, então vou fazer assim, ó, vou mandar uma mensagem, só que ela é casada, detalhe esse, detalhe. Aí ele pensa assim, não, vou mandar pra ela o convite, mas dizendo assim, opa, então vai lá que eu tô a fim de ficar com você. Só que de noite. E aí no dia seguinte manda o funcionário dele, que foi lá entregar, e disse assim, não, mandou errado. Mandou errado. Pô, não era pra você. Só que ela ficou a noite inteira cozinhando. Caraca, o cara vai ficar comigo, sabe? Isso aí você pode fazer hoje no WhatsApp, por exemplo. Você pode pegar a mesma história e botar no WhatsApp. Ai, mandei pra você enganado. Putz, esse corretor escreveu, cara, sabe? Mas aí você plantou. Ele tem um conceito que você tem que sublimar os sentimentos. Da mesma forma que a água muda de estado, você mudar o estado do sentimento da pessoa sobre você, sabe? E são coisas assim que você vai olhando assim, gente. Então tem isso, né? De você buscar as referências, né? Aí quando começa a olhar assim, coisa que a gente escreveu, tem coisa que você leu, tem coisa que você ouviu, tem coisa que você escutou no boteco, sabe? Tem coisa que você viu uma vez uma briga de 2 pessoas, tem várias coisas, toda coisa que você assistiu, então é tudo um mix assim, tem coisa que você inventou, mas é muito assim, você vai adquirindo, né? A Virginia Woolf, ela tem um livro chamado A Arte do Romance, que ela fala, por exemplo, assim, que no caso da mulher, né, que uns 200 anos atrás, um cara qualquer de 18, 19 anos, ele já tinha feito uma expedição militar de 2.000 quilômetros, tinha construído vários países, várias cidades, e a mulher ela tinha ficado só em casa cuidando dos filhos. Então, aquele cara, se fosse escrever, ele teria tido uma observação da vida muito maior do que a dela. Então, não é que tá dizendo que naquela época, né, o homem já se beneficiava também nesse tipo de coisa, porque o escritor, para ter mais percepção da vida, tem que ir para a rua. Zé, e você falou de referências e eu fiquei pensando que o jornalismo esportivo também não saiu da tua vida, né? Você tem 3 livros sobre futebol. Conta um pouco sobre eles. O primeiro foi meu TCC, que é lá na cidade onde eu nasci, tinha um time de futebol, que era o Metropol, e foi criado para abafar uma greve de mineiros de carvão. As pessoas morriam muito por causa da mina poluída, acidentes da mina, a loucura. E aí os donos da mina, que era a maior mina de carvão do Brasil, lugar poluidíssimo, né? Quando eu morei lá, chovia, vinha assim o cheiro de enxofre, porque os dejetos do carvão pegavam fogo.
Minha mãe tirava a roupa do varal, porque senão ia chover preto, assim, a água era preta, não podia, sabe? Era muito louco. E aí os donos da mina pensaram assim, não, nós vamos fazer um super time de futebol, para abafar a greve. E deu super certo. As pessoas pararam de se manifestar, porque tinha um time, tá louco, cara, você tá falando mal do dono do time. E aí o time foi várias vezes campeão catarinense, fez a maior excursão pela Europa do time brasileiro até hoje, jogou Maldição no Botafogo de 20 anos. E aí esse TCC virou meu primeiro livro. Aí depois, há muitos anos, eu fiz junto de um amigo meu, o Emerson Gasperin, fiz o Almanaque do Futebol Catarinense, que juntava várias histórias, enfim. Depois eu fiz para uma editora do Pedro Sirotsky, um livro que era comemorativo aos 100 anos da seleção brasileira, que foi na Copa do Mundo de 2014. Era um livro mais ilustrado, que eles queriam uma narrativa que fosse assim, comparando o futebol, a seleção com uma religião. Então, aí peguei e fiz toda a galinhagem, né? Dos 10 mandamentos. 10 mandamentos do torcedor da seleção. Amarás, papapá, sabe? Aí, toda essa brincadeira assim, de narrativa é legal você construir, né? Para quem conta as histórias. Meu nome é João, estou representando o ZEP, né, jornal laboratorial aqui, deve ter familiarizado. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que a gente comentou de futebol, queria saber, você como humorista, se futebol é política, ou falar disso, reforçar a barra aí? Não, mas acho que tudo é política, né? Tudo é política. Não falar que não é de política também é de política. É política, falar alguma coisa. É aquele negócio, né? Depois que o Rage Against the Machine começou a falar de política, ficou muito ruim a barra. Pô, os caras sempre falaram, cara, não. Depois que o Roger Waters começou com esse negócio de antifascismo, imagina. Se eu puder me dar outra, já sobre sua fase de roteirista, né? Eu queria saber se o mercado do entretenimento, né, que você está inserido, prefere ou pretere a forma de jornalistas contarem histórias? Ou seja, quais que são as vantagens que a gente pode oferecer dessa indústria cultural, basicamente, né? E eu, por fim, algo pessoal, se para você alienador, tá trabalhando uma das maiores representações da indústria cultural no Brasil, ou se a rodinha com o cafezinho com o roteirista ali é uma roda crítica também, às vezes. Não, peraí, vamos diminuir uma. Coalhou meu cérebro. O cigarrinho eu parei tem muitos anos, mas o café ainda bebo. Mas não, tem isso, assim, acho que não é alienador a troca, sabe, assim, porque o trabalho do roteiro audiovisual, ele tem uma curiosidade que, assim, por exemplo, no caso do jornalismo, o que é relevante, a gente já tem a formação, mais ou menos a gente já sabe como é que vai ser o lead, esse papo, né, da linguagem, né. Agora, no roteiro audiovisual, ele foi criado, no Brasil principalmente, foi criado meio que tateando entre várias. Então tem eu que venho de jornalismo, tem aquele outro cara que veio do cinema, tem aquela outra mulher que veio do teatro, tem aquele que veio da publicidade, sabe? Então tem gente que vem de tudo que é lugar. E às vezes você olha e diz assim, cara, e é uma construção coletiva. Então eu acho que o jornalismo também passa isso, de você dizer, não, cara, às vezes você chega com uma ideia, mas o cara tem ideia não rende. E aí o outro cara tem uma outra ideia. E aí você pensa em cima da ideia daquela outra pessoa. Aí ele diz, pô, aqui, sabe assim, a minha ideia tem que render 100%, ela rendeu só 10%. Aí a do cara, ele trouxe que era só 5%. Mas em cima da dele eu já pensei mais 60%. E aí outro cara já pensa, entendeu? Então aquilo ali fica, sabe? Então tem isso, você tá sempre aberto para outras ideias, porque é muito colaborativo o negócio também. E tem, por exemplo, no caso de uma novela, ou também de um filme, tem um cara que escreve, tem um cara que dirige, tem a pessoa que atua, tem a pessoa que é figurinista. Então é legal que quando tá todo mundo ajudando a formar o trabalho. Por exemplo, eu fui fazer um filme aqui, que é da passagem do Saint-Exupéry no Florianópolis. Eu fiz um curto, fizemos um avião do Saint-Exupéry, botamos na praia depois de 100 anos, foi louco o negócio. Pegamos o projeto original de 1914 e dei para os caras, o projeto para os caras fazerem, os caras de uma escola de samba, ficou certinho, do tamanho original. Depois ficou em exposição no aeroporto 1 ano, e tinha uma coisa que estava me atormentando o tempo inteiro, assim, ó, porque a história inteira se passava num dia, eu queria mostrar as horas passando. Eu pensei, cara, mas como é que vamos fazer, né, cara? Vamos botar uma câmera junto do avião, pegando o sol, passando assim, para dizer que a hora está passando, mas se não a gente ficar nublado, como é que vai fazer? E tinha outra coisa que eu pensava assim, isso aqui vai ficar muito, muito moderno, sabe assim? Aí você faz aceleradinho, mas o filme de ambientado em 1930, quebra um pouco a linguagem, ficava sofrendo com aquilo. Aí tinha a garota que ela era assistente de arte, ela disse assim, porque os dois personagens se comunicavam, e o Saint-Exupéry e o
que é feito pelo Rodrigo Fagundes, e o desenhista protagonista, que era o Marcos Veras que fazia, eles comunicavam por desenho. E aí ela falou assim, por que você não pega esse desenho aqui, que estão sozinho, e faz assim, de tempo em tempo, de tantas e tantas cenas, sozinho andando, a gente anima. Falei, mulher do céu, cara, não era nem a função dela pensar aquilo, mas a pessoa estava à vontade, sabe, para sugerir aquilo. Então é bacana isso também, né? Você tá assim, num ambiente que todo mundo pode criar, sabe? Que pode acrescentar, e você diz, gente, isso aqui salvou, cara, porque eu tava sofrendo com aquilo. Hoje em dia a formação é mais heterogênea ali na equipe. Acho que sempre foi, do trabalho de roteirista, sabe? Não são só jornalistas. Acho que, mas o jornalista tem isso. A gente aprende a entregar coisa mesmo. Não vai ter, não vai ter o jornal. Imagina, abrir o jornal, o cara fala assim, não, hoje não tem notícia porque não aconteceu nada. Não dá, né? Então a gente tem isso. Vai ter que ter novela, vai ter que ter um capítulo, você vai criar em cima, sabe? Então ajuda um pouco isso na entrega, sabe? Bom, meu nome é Henrique, eu faço parte da assessoria de comunicação do curso de jornalismo. Eu queria fazer uma pergunta da quantidade que a professora fala de empreendedores. Tu acha que se não tivesse estudado jornalismo aqui na UFSC, tua trajetória teria sido diferente? E o que o curso mudou em ti? Se não tivesse estudado jornalismo aqui, ele teria sido muito triste, porque... Não, eu me lembro assim, eu ficava assim, a história triste, tá? Ficava quando eu tinha assim, né, eu falei, né, que eu ficava criando historinhas desde que eu tinha uns 6 anos e tal, aí eu ficava sempre com aquilo, né, e aí quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui no grupo de jovens da Igreja Católica. A gente sempre fazia assim um teatrinho na missa, que a gente se encontrava assim na semana antes para combinar o teatrinho, e se encontrava lá na sala. E aí eu cheguei lá na sala, a pessoa disse, não tem teatrinho, é que a gente tá aqui para te dar um toque. Que assim, você vê o humor em tudo, você fica fazendo história em tudo, você é debochado, essas coisas aí, não vai dar certo. A gente está preocupado com você não vai chegar a lugar nenhum, assim. E foi uma coisa assim que eu levei a sério. Aí, todas as revistinhas que eu fazia assim em casa, quando tinha 6, 7, 8 anos, toquei tudo fora. Fui fazer curso técnico de contabilidade, sabe? A sorte que no meu caso, eu achei o caminho do curso de jornalismo, depois outros caminhos que pude estourar a pessoa que eu era. Mas quantas pessoas estão sendo podadas da sua individualidade por qualquer outro motivo, né? Às vezes por motivos sexuais ou seja o que for, né? E que não conseguem desenvolver o que elas poderiam desenvolver, né? Então tem isso. Acho que o curso me ajudou nisso aí, para poder fazer o que eu estava meio que predisposto, né? Aquela frase do Nietzsche, né? Torna-te quem tu és, né? Então fui por aí. Que acho que a vida é muito longa para você ficar fazendo uma coisa só também. Principalmente agora que tudo muda o tempo inteiro, né? E aí você não vai, poxa, eu vou ficar a vida inteira fazendo um tema só, sabe? Então eu também tô sempre lendo de tudo, coisa diferente. Então tem isso. Tem gente que diz, mas o cara não escreveu um negócio de futebol. Mas ele não fazia charge? Mas ele não faz novela? Mas ele não dirigiu filme? São coisas que fico pensando, poxa, eu vou fazer um pouco disso, fazer um pouco daquilo. Acho que faz parte, assim, de quem cria. Ser meio assim... Mas para isso é legal ficar botando conteúdo para dentro, né? Para você poder realizar de uma forma minimamente técnica também, né? Para manter a excelência técnica no que você pretende fazer, né? Porque se eu for fazer uma banda vai ser um horror, que eu não sei tocar nada, né? Então, mas é isso, né? De você tentar se desenvolver, né? Para poder fazer as coisas que você está afim. Estava falando sobre a questão do casal Lojinha, né? Que tá fazendo o maior sucesso e tudo mais. A gente sabe que essa representatividade lésbica não é uma questão que é tão apresentada assim na mídia, não é tão comum. Então, eu queria saber como vocês fazem para contar essa história sem apelar pro clichê e por que você acha que tá fazendo tanto sucesso assim? Não, é bacana isso, a gente vê assim, tem as mensagens que recebe no direct, eu tava comentando com as atrizes, dizendo, nossa, cara, se o meu tá assim, imagina de vocês, né, porque assim, as pessoas se sentindo representadas, né, então isso é bacana. Acho que a gente simplesmente conta a história delas, sabe, você conta a história assim, a mensagem que tem para passar, o toque para a sociedade, ele tá na segunda camada, sabe, mas quando você mostra elas ali vivendo, elas sendo felizes, aquilo ali já é uma coisa que vai abrindo o caminho, acho que para isso, né. Logo na primeira cena já deu uma espalhada aí, né, uma compartilhada, enfim, tudo que era lugar, aí a emissora começou a botar em outros idiomas, achei isso bem bacana, né? Que aí, no caso de quem está escrevendo, oferece um desafio diferente, porque o desafio é o seguinte, como está vindo a novela vertical, então a história vai ser contada em 2 frentes. Então isso aí também tem isso, né? Então aí a solução para o texto da novela, a gente tem feito assim, ó, por exemplo, na novelinha vai ter, a Lorena vai trabalhar num bar.
Então a gente vai... Aí, então, na novela aqui a gente já começou a fazer ela indo trabalhar no bar. Aí elas têm um apartamento. Então aqui a gente já bota elas indo morar no apartamento, sabe? Você vai meio que preparando, assim, na questão da narrativa. E aí, pra gente não fazer as histórias muito assim, não brigar, não disputar espaço com o que tá lá, é uma coisa que eu costumo definir que assim, a gente meio que, entre aspas, segura no sketch, sabe assim? Cenas em que a pessoa viveria, por exemplo, tem aquela cena no bar. Chega no bar, tem um cara lá que é babaca com elas e tal, aí dá uma enquadrada. Aí dentro dessa já veio aquela cena da piscina que teve com o Luiz Fernando Guimarães. Que a ideia ali foi a seguinte: vamos dar pro público a expectativa de que aquele cara que tá olhando elas vai chegar dentro da mesma pilha daqueles caras que foram nocivos. Mas aí você dá uma invertida, sabe? Aí você dá uma invertida e você, não, cara, o cara é um cara que, poxa, na época dele era diferente, né? Então, é isso, né? Você mostra, assim, um outro aspecto, né? E aí também mostra um outro tipo de personagem que não é exatamente elas, mas viveu coisas que elas também vivem um pouco, né? Assim, do sentimento, assim. Então é isso, a gente tenta contar a história de uma forma humana e que seja, assim, também que não só traga representatividade, mas que ajude a quem não tá no mesmo sentimento se ligar, né? Eu fico pensando, assim como no jornal a gente tem a coisa do editor, eu queria saber se o texto de vocês passa pelo crime de alguma outra instância, você tem liberdade de responsabilidade do que escreve. Não, responsabilidade a gente sempre tem. Não. Mas o caso da liberdade, sim. Mas tem coisas que são adequadas a cada, né? Por exemplo, assim, tem as classificações indicativas, que tem várias coisas. Parece que assim, então tem tipo uma tabela, acho. Eu posso estar falando uma besteira, não é uma tabela, mas que assim, se você tem crianças com arma ou bebida alcoólica na cena, aí aquilo aí já não é mais classificação livre, vira 10, vira 12 anos, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então se a gente, por exemplo, mas eu quero fazer essa cena. Cara, se você vai fazer essa cena, já não vai ser classificação livre, então já perde um pouco de público. Então a gente tem cuidados de várias formas. Por exemplo, uma novela que tem, por exemplo, um personagem pastor, é legal ter um pastor, no caso a gente tem um pastor César, que faz a consultoria, para você escrever conforme, né, eles pensariam, né, para você não fazer uma coisa inadequada. Por exemplo, no caso da emissora, eles têm o hub, eles chamam de diversidade, que é onde também olha assim para ver se você não está fazendo umas falas incoerentes sobre essa outra questão também, não só do pastor. Então é bacana porque são pessoas, como eu falei, é um trabalho colaborativo. Cada setor vem para acrescentar, para ajudar você a contar a história que você quer contar, né? Tem isso. Mas não tem ninguém que, sei lá, que faça uma última revisão do roteiro antes da gravação? Alguém que não sejam vocês, a equipe de roteirista, o Aguinaldo, o Virgílio, você? Passa por algum outro setor, sei lá? Não, passa por exemplo, se tem o teu setor que ajuda a gente a ver o parecer narrativo, porque tem uma coisa assim que às vezes, quando você está escrevendo muito, você faz as pessoas falarem uma coisa aqui e elas já falaram isso. Uhum. Hoje eu vou, sabe, você falar que tá namorando uma pessoa, sendo que 5 capítulos atrás você já falou. Isso, quando você escreve novela, é uma coisa que tem que estar muito atento. O que o personagem sabe, quem é que ele conhece. Sim. Sabe? Às vezes você diz, cara, você tá botando os 10 para se conhecer, eles já se conheceram. Sabe? Isso já vi antes de ser feito 10 já. Então isso é uma coisa que acontece muito, assim, de você estar sempre atento, né? Não, cara, tem que estar regulando isso. Então esses outros setores eles ajudam a ver isso também. Entendi. Sabe? Tem isso. Agora a gente não tem essa... geralmente assim, a gente tentando contar uma história que tem um reflexo também para a sociedade, sabe? Não, que tem um aspecto assim, de identidade também. E aí é todo mundo meio unido para ajudar esse balão a decolar. Em uma novela, existem vários núcleos e várias tramas que acontecem ao mesmo tempo. No processo de produção, como vocês fazem para não esquecerem um personagem, nenhuma trama, para continuar, que as histórias continuem acontecendo paralelamente, sem deixar ninguém de lado, não ter aquela percepção de que o personagem foi esquecido temporariamente? Uma vez eu trabalhava no Malhação, aí eu inventei uma metáfora para isso, que é o seguinte: você já foi num sítio tocar gansos? Assim, você tem que ficar tocando assim, ó, sabe? Não pode ficar assim lá pra trás, entendeu? Assim, gente, tem um personagem que tá lá 4 capítulos, 8 capítulos, não pode, sabe? Tem que estar todo mundo indo meio que os mais principais aqui na frente, sabe? Você tem que ir tocando tudo assim, né? Agora, você tem que ter pensado também, isso é uma coisa da técnica de escrever dramaturgia de muitos capítulos, que é você pensar, cara, mas peraí, você tá pensando numa história que vai durar quanto? Sabe assim, por exemplo, assim, morreu Jorginho Ninja.
A morte já estava vindo. A gente já tinha pensado como é que ele ia morrer, então a gente foi chegando no dia que ele ia morrer daquele jeito lá. Aí depois que ele morre, vamos saborear essa emoção. Um capítulo inteiro dele na calçada, um capítulo inteiro dele na igreja, um capítulo inteiro de velório. Todo mundo que chora tem que chorar, todo mundo que tem que saber, sabe? Porque é uma coisa que a gente acredita, né, na nossa construção narrativa. Né? Você explorar a emoção até onde dá, né? Que é do gênero da novela, do melodrama. Então, tem isso de fazer. O que você tinha pensado para esse negócio que você falou que eu esqueci de eu falar também? Como vocês fazem no processo de produção final? Ah, tá, lembrei. Uma coisa que eu curto fazer também, que a gente não vê muito assim, mas é uma coisa que eu acho que é legal você fazer, assim, cada cena puxar para outra, sabe? Porque acho que isso é uma coisa que faz com que a narrativa fique assim, tipo, que é assim, se fosse assim, tipo um novelo, sabe? O Agnaldo tem essa definição assim, né? Que se fosse novelo, você vai desfazendo, né? Por exemplo, a gente está aqui, aí a gente começa a falar do Áureo. A próxima cena é o Áureo lá, sabe? Pois aí o Áureo, né, cara? Será que ele vai vir? Por que ele tá demorando? Aí a gente vai lá na sala dos professores. Tá lá, ele lá com outro trabalho junto do Dalton. Aí o Dalton vai ter que sair, tá? Então, sabe assim? Então, se vocês for ver, geralmente a gente faz assim, uma cena puxa a outra, sabe? É sempre assim, porque é uma forma, eu acho que é mais elegante narrativamente, assim, de você contar a história, né? E realmente, quando você pensa um personagem, você tem que pensar uma história que ela seja longa. Por exemplo, no caso do Casper, né? A gente, quando fez a sinopse, por exemplo, a gente não tinha definido muito dele. Então, quando no meio da história você diz assim, ele é obcecado pela escultura, no caso da novela, né? Aí aquilo ali é uma história que você vai ter vários capítulos, sabe? Eu já trabalhei em novela, por exemplo, que às vezes o cara chegava e tinha uma ideia, aquela ideia se acabava em uma semana. Aí o cara disse, não, vou trazer um personagem novo. Personagem novo, sabe quando você joga uma gota d'água numa esponja e você não vê que tá molhado? Aí assim, aquele personagem entrava, você olhava e não tinha nada. Aí no mês seguinte, não, agora vai vir a mãe do cara. Aí achou que você não tinha nada, sabe? Porque não estava sendo conduzido da forma adequada, né? E é interessante você explicar isso, porque eu, como noveleira, eu percebo agora com Três Graças, por exemplo, eu tô muito com o ranço do Casper nesse momento atual da novela. Aí quando tem cena com ele, ontem não teve, fiquei feliz. Aí quando tem cena com ele, eu vou escovar os dentes. Aí quando eles falam alguma coisa, tipo, não sei o que, o Júnior, eu sei que vai vir pro núcleo da chacrinha depois, que a próxima cena vai me levar pra lá. Aí eu já volto correndo, escovando os dentes, que eu sei que vai vir alguma coisa que eu quero ver, mas eu não sabia que tinha que era esse novelo aí que você explicou. Não, tem que ser. Por exemplo, assim, na sinopse original só tá escrito assim, Paulinho teve o pai que morreu o pai policial morreu em serviço. Aí lá pelos capítulos, não, parei, cara. Quem matou ele, vamos puxar pra dentro. Quem matou ele é o mesmo negócio. Porque aí, no fim, ele e a Geluz estavam lutando pela mesma coisa, sabe? O pai dele tava, sabe? Então aí você vai unindo, né? Vai puxando pra dentro. Uma coisa que o pessoal fala que a gente faz de uma forma meio amarrada, mas é porque tem que ser assim, né? Tudo. Senão você começa a puxar coisa o tempo inteiro e aí fica tem que ter por onde, né? Como é que vocês organizam o trabalho entre os três escrevendo? Não, todo mundo pensa em todos os núcleos, sabe? E a gente tem também a equipe de mais 3 roteiristas que também eles escrevem todos os núcleos, assim. Tem uns que às vezes a pessoa tá mais simpática num, conhece mais um tipo, assim, eu tô indo melhor naquele, mas geralmente tem isso, todo mundo todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. No caso eu, o Agnaldo e o Virgílio, a gente se reúne, discute a história, como é que vamos fazer aqui, vai morrer como, quem vai morrer, sabe? Tem isso, e depois a gente faz a escaleta, que é um negócio que existe, que é um formato de texto que existe muito comum no roteiro audiovisual, que é a escaleta. Áureo entra, senta, blá, 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 sabe? E aí vai falar, opa, não, gente, olha só, já deu a hora, tal. Que é uma coisa contada em formato de prosa. Entendeu? Então a gente faz a estrutura narrativa, as cenas são essa escaleta contada em formato de prosa, né? Tudo que vai acontecendo de uma em uma. E aí passa para a equipe de roteiristas que eles abrem em formato de diálogo, tipo teatrinho, né? Fulaninho fala de um por um, né? E aí depois volta, a gente dá uma revisada. Então é basicamente assim o sistema. E aí a gente faz a redação final e aí depois assiste. Zé, como cartunista e roteirista, como é que foi pra você estar se adaptando ao humor hoje em dia? Não, foi tranquilo, a gente vai sempre se adaptando. Tem sempre coisa nova pra você aprender. Estamos sempre aprendendo. O Agnaldo mesmo é um cara que tá sempre aprendendo, sabe assim, o cara mais experiente é o que tá mais aprendendo, então por que nós não vamos aprender também, sabe assim? Sempre tem uma coisa nova de
de jeito de falar, não só de jeito de falar, né, mas de jeito também de observar e também de se comportar, né? Assim, no que refere à sociedade, de jeito do que é considerado humor, né? Antigamente o humor dos Trapalhões hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que não se aplicaria. Tinha de tudo, sabe? Mas também, pô, era a ótica da época um pouco, né? Assim, eles não tinham as ferramentas que tem hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito no feminicídio, né? Que é um dos crimes que mais marca a nossa sociedade, né? Quando eu trabalhei em linha direta, a gente tinha quase toda semana história de feminicídio, mas na época a gente nem chamava, não existia o termo, a gente chamava de crime passional, né? Porque é uma coisa assim que, na época a sociedade ainda não tinha se ligado de que você tinha que botar um holofote maior nisso. Então, cada vez tem muito ainda para andar, né? Mas então quando você começa assim, então a criação de termos também, assim, acho que ajuda a gente a ver o que é importante. Meu nome é Raíssa, eu sou da segunda fase, e eu queria saber como que acontece a escolha dos atores, e se quando vocês já estão escrevendo o roteiro, já vem em mente alguém. Não, isso aí acontece de mil formas. Por exemplo, no caso dessa novela, o Aguinaldo mesmo deu uma entrevista aí ontem contando que tanto ele como a direção tinham imaginado já desde o começo para fazer Gerlúcia a Sophie Charlotte, que isso é um dos grandes indicativos de quando uma novela vai dar certo, é quando direção e texto estão sintonizados, né? E aí, mas tem de tudo, tem um setor específico para isso, né? Tem a produção de elenco que é específico para isso, mas é o cargo mais deles, assim, para escolher atores e tal, e atrizes. Às vezes, quem está escrevendo, quem está dirigindo, já trabalha com a pessoa antes, ou tem uma confiança maior nela, e aí já quer indicar, né? Também faz parte da aventura. Mas tem um negócio que assim, né? Quem escreve fica em casa o dia inteiro, né? Quem vai ter que se aguentar são eles lá, né? Então, imagina, você vai lá e diz assim, bota esse cara, e o cara é chato, né? Não dá, né? Bota esse cara porque aí fica lá, não fica aqui me incomodando. Então, um dos grandes exemplos que a gente tem de ex-alunos aqui do curso, qual conselho tu daria para quem está iniciando e para quem está terminando a graduação? Eu acho assim, conselho é um negócio sempre perigoso, né? Mas eu acho que é aquele negócio, o cara tentar descobrir o que é bom, tentar se diferenciar, sabe? O que você faz de diferente dos outros, sabe? O que você mais curte fazer, sabe? Não só de veículo, curte mais fazer vídeo, curte mais fazer texto, e de que área, sabe? Tentar aprofundar, tentar se formar sempre, se ampliar, porque dali que vão vir as outras coisas, né? Se você não lê de tudo, se não vê de tudo, como é que vai ser? Ainda mais o jornalista, que é um cara que tem que estar ligado em tudo, né? Do que está rolando. É isso, absorver coisas, né? Acho que é o primeiro passo. Eu quero saber, Zé, se tem alguma história que tu sonha em contar, seja na literatura, na dramaturgia, cinema, enfim. Isso é louco, porque o meu TCC, que foi Metropol, ainda é o que eu quero fazer de filme. Se assim, escolhe uma coisa pra você fazer, eu vou falar, é o filme de Metropol, sabe? Documentário? Não, documentário eu já fiz. Já fiz o livro, já fiz o filme. Já fiz o livro, já fiz o documentário, quero fazer um filme. Já tem milênios que eu me formei, mas eu ainda tô pensando nisso. Tem lá na minha casa o adesivinho do Metropol. Eu disse, não, cara, tem que fazer filme do Metropol. Meu Deus, tem que fazer filme do Metropol. Como é que eu vou fazer filme do Metropol? Tem que tirar tudo isso da frente pra fazer filme do Metropol. É uma história que eu acho mais incrível de todas. De pessoal que vivia no meio do carvão e que parou de fazer greve porque tinha um time de futebol. É uma grande história mesmo. Já pensou nos atores? Pensei em algumas coisas. Pensei em mil coisas. Isso aí. Mas um dia quem sabe, né? Aguardamos. Muito obrigada, Zé. Obrigada, gente. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Pós-Fácil e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Pós-Fácil e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast.
Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.